Alô, amigos do Portal Terceiro Tempo, vocês que nos acompanham, a gente trazendo sempre entrevistas muito especiais, falando de esportes olímpicos, falando dos mais variados esportes e temas esportivos, né? Você que nos acompanha no nosso Facebook, você que também está junto com a gente no nosso canal no YouTube, o Terceiro Tempo TV, nesse espaço aqui do nosso querido Milton Neves. Hoje nós vamos falar de tênis. Vamos conversar com o Nelson Anastácio, que foi presidente durante 10 anos da Confederação Brasileira de Tênis. E o assunto é um assunto interessante, um assunto até polêmico, porque nós tivemos recentemente, se completando 15 anos, de um boicote que foi feito por atletas do Brasil, comandados por Gustavo Kuerten, o Guga, contra a equipe brasileira. Eles não aceitaram jogar pela seleção do Brasil na Copa Davis, isso há 15 anos atrás, e com isso desencadeou uma série de problemas e polêmicas até na justiça. E um dos envolvidos era exatamente o Nelson Anastácio, que acabou depois disso deixando a presidência, não concorrendo para o pleito seguinte, que seria em 2005. Nelson, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. E eu acho importante a gente falar, depois de 15 anos, alguma coisa mudou e, principalmente, tanto carnaval e você acabou absolvido? Bom, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar vocês pelas edições, eu acompanho também e eu acho bastante interessante esse espaço que é de tanta credibilidade, que tem a marca Milton Neves, né? E que deixa a gente bastante feliz de ter esse espaço para poder falar do esporte, principalmente no meu caso o tênis, né? Realmente foi um período muito difícil, João, porque há 15 anos atrás nós jogamos contra o Canadá e quando acabou o jogo nós fomos derrotados pelo Canadá de uma forma até meia inesperada. Daniel Nestor. Porque o Daniel Nestor, que era um exímio jogador de duplas, não jogava simples de jeito nenhum, ganhou do Guga. Ele só teve 2 vitórias em simples naquele ano e uma delas foi em cima do Guga. E com aquilo nós perdemos, fomos rebaixados e eu fui chamado para uma reunião à noite. Eu nem imaginava o que seria, né? Comandados pelo Guga, com toda a equipe lá, eles falaram para mim que estavam insatisfeitos e que eu precisava sair da CBT. Na realidade, eu fui tão pego de surpresa que eu não tinha nem como argumentar. Falei umas coisas ou outras, mas... E também não me deram, assim, nenhum motivo forte, algo que eu pudesse debater. Eu peguei e falei, bom, eu vou deixar a poeira assentar, depois vamos pensar nisso tudo. E de repente começa a vir acusações para cima de mim, de desvio de dinheiro. Eu fui procurado pelo Jorge, que na época era presidente da Federação Catarinense de Tênis. Jorge Lacerda. Jorge Lacerda. E ele me falou o seguinte, olha, Nelson, faz o seguinte, você renuncia e nós vamos pôr uma pedra em cima de toda a sua gestão. Eu olhei para a cara dele e falei, mas peraí, eu não tenho motivo para pôr pedra nenhuma na minha gestão. Está tudo certo, prestação de contas ok, eu não temo nada. Eu me comprometo o seguinte, vocês estão aí com espírito novo, querem renovar, a equipe quer que renova, tudo bem. Eu vou completar o meu mandato, que teria mais 6 meses, e em seguida eu me comprometo a não me candidatar mais e pronto. E foi o que eu fiz. Só que veio uma enxurrada de acusações de desvio de dinheiro, de roubo, de não sei o quê. Aquilo desgastou demais. Você pode imaginar o que significa isso. Inclusive com a intervenção na confederação. Né? Intervenção na confederação, tudo. E quando chegou no fim do ano, eu não me candidatei, mas passei a fazer o quê? Só me defender das críticas, das acusações, da justiça. E depois de muitos anos, meu processo foi simplesmente arquivado e eu não fui condenado a nada, num reconhecimento que eu não tinha culpa de nada, né? Fala-se muito que eu deixei dívida, nunca neguei isso. Mas eram dívidas de eventos, de despesas da CBT, jamais em meu benefício. O tênis naquela época funcionava relativamente bem, entendeu? Nós tínhamos circuitos infantos juvenis, a gente apoiava os sêniores, fazíamos uma série de ações. E sem
nenhum recurso praticamente. Então você acaba gerando, claro, despesa, fechava no vermelho, mas as contas eram apresentadas todos os anos para as federações em assembleia e eram aprovadas. Agora, Nelson, na época teve também o caso da saída do Pardal, do Ricardo Ascioli. Mas, pelo que você fala, e a gente sabe, essa reunião aconteceu antes da saída do Pardal. Quer dizer, o grupo já tinha falado, já tinha pedido a sua saída antes disso. Esses movimentos sequentes acabaram piorando mais ainda essa relação? Não, o negócio que aconteceu foi o seguinte. O Jaime Onsins fazia parte da equipe praticamente. Era o primeiro ano que ele tinha saído. E estava com uma vontade louca de ser técnico, ser capitão da Davis e tudo. Tanto que vai assumir agora no lugar do João Zoetis. Depois de 15 anos reconheceram que nós estávamos certos. Ótimo, não tem problema nenhum. Então, o que eu pensei? Falei, puxa, eu vou dar uma mexida com a equipe e colocar o nome de uma pessoa que não inventei nada, era parceiro do Guga, era cara que todos acolhiam. Quando, para minha surpresa, não foi o que aconteceu. E eu reconheço que talvez a forma que eu tenha feito não foi a ideal. Eu não sentei com a equipe, eu falei com o Pardal, falei, Pardal, desculpa, estou mudando a comissão técnica, e estou autorizando o Jaime a ir ao Sauípe, na época tinha o Brasil Open lá, estou autorizando o Jaime a ir a Sauípe e conversar com os jogadores. Ele ficou meio assim, falou, mas seria bom você conversar com os jogadores, tudo. Eu falei, olha, e eu estava de saída para uma assembleia da ITF na Bélgica. Então eu não tinha como, deveria talvez, João, esperar, voltar da reunião, aí depois. Mas era um momento que a equipe estava lá, entendeu? E cada esporte, claro, tem a sua particularidade, mas a gente ouvindo isso, era mais ou menos, por exemplo, como o presidente do Corinthians, o Andrei Santos, foi querer contratar um treinador e ter que sentar com todo o grupo e explicar para todo o grupo e pedir a opinião de todo o grupo. É um negócio meio fora de contexto, embora eu reconheça que alguns esportes têm particularidades. Tem essa particularidade, tem. Agora, na minha gestão... Quer dizer, o que eu estou falando é que não foi nenhuma atitude maluca, não, porque drástica, o presidente ele pode mudar na hora que ele quiser. Claro. Mas claro que alguns esportes, alguns atletas têm um melindre a mais, né? Exatamente. E agora, veja bem, eu sempre dei total apoio aos jogadores via o capitão. Na minha gestão toda, antes, claro, desse imbróglio todo, tivemos dois capitães, o Paulo Cleto e o Pardal. Eu sentava com o Paulo a cada sorteio de Copa Davis, como sentava com o Pardal, falava o que a equipe quer. Quer jogar no saibro, na quadra rápida, na altitude, nível do mar. Ele me dava um perfil. E eu ia atrás de uma sede para atender. Quer dizer, tudo que o jogador queria era canalizado pelo capitão. Eu não entrava em vestiário, porque eu sabia que eu não tinha que deixar os jogadores à vontade. Eu não era café da manhã em hotel, eles estão todos sentados ali, eu estou numa outra mesa aqui tomando café e acabou, entendeu? Eu não ficava para ninguém se sentir nem pressionado e nem ser intruso. Eu sei que eles iam falar, olha o que o cara está falando, está sentado aqui. Então, eu evitava, deixava eles totalmente à vontade. E os capitães vinham comigo, olha, nós precisamos disso, daquilo, eu punha em execução. Então, era uma praxe que a gente tinha de conversar com o capitão. O capitão era o porta-voz da equipe. Então, eu não tomei esse cuidado de tentar reunir todo mundo para falar isso. Mas realmente foi uma atitude que acabou, num primeiro momento, desgastando demais. Até a imagem do tênis brasileiro que foi parar, eu não lembro, não recordo se isso aconteceu em outra oportunidade, no Zonal 2, na terceira divisão da Davis, né? Foi, exatamente. Os jogadores se reuniram, não quiseram jogar. O Jaime, sentindo que não teve aquela receptividade com os jogadores, esperou eu voltar de viagem e falou, Nelson, eu não posso assumir, não tem jogador.
Aí eu comecei indo atrás do Chabal Goit, que sempre se colocou à disposição, foi capitão de uma Davis, o Ricardo Canto Pereira também sempre se colocou do meu lado, foi, me ajudou. Então nós começamos a tentar e com isso teve que colocar sempre equipes para jogar de um nível inferior e acabamos sendo rebaixados para a terceira divisão. Né? E pelo que eu lembro, na época, você chegou até a fazer uma proposta para o grupo de jogadores, porque você, no primeiro momento, você disse para o Lacerda que você não sairia nesse momento, você cumpriria seu mandato até o final e a decisão seria de não tentar uma reeleição, um novo mandato. Né? Mas depois de toda essa polêmica, você teria, inclusive, mudado essa ideia e até falou para o grupo que se eles voltassem a defender as cores do Brasil, você sairia. Não, sairia, mas no fim do meu mandato, né? Isso eu deixei claro, porque não seria bom renunciar, entendeu? Esse termo para mim é o pior de todos, porque parece que olha, eu estou reconhecendo que eu tinha que mostrar que não. Se não estão satisfeitos comigo, não sou eu que tenho que chegar e falar até logo, entendeu? Mas eu tomei essa providência porque, João, faltava exatamente 5, 6 meses para acabar a gestão. Estávamos no fim em meados de 2004, quer dizer, em dezembro era a eleição, então era simples, passar o tempo e acabou. E eu fiz isso. Eu fui até o fim e falei para ele, gente, eu não vou mais me candidatar, não se preocupem, só que eu vou até dezembro, que é o meu período. E mesmo assim, não sei se eles acharam que eu estava querendo, blefando, o que é, mas eu não tinha intenção disso. Você se sente mais traído ou eles traíram o próprio tênis? Não, eles traíram o Brasil todo, né? O tênis e o Brasil através do tênis. Porque, veja, ninguém jogava por mim. A única chance que você tem em defender o país, no tênis, claro, é o torneio por equipe, que é a Copa Davis. E no feminino é o Fed Cup. Então, é uma Olimpíada que geralmente o número de tenistas é menor. Então tem muita gente, talvez. É restrito. É restrito. Então, se a equipe naquela época tinha 5, 6 tenistas, que eram simples, duplas, talvez 2, 3 daqueles nunca teriam a chance de disputar uma Olimpíada porque não estariam nos principais ranqueados do mundo. E além disso, a Olimpíada era de 4 em 4 anos. A Copa Davis e a Fed Cup é anual. Então, todo ano é uma oportunidade, e oportunidade única de você defender o país. Então, jamais pude imaginar que eles fossem negar a defender o país. Então, quem saiu traído foi o Brasil inteiro, menos eu. Quer dizer, eu me incluo no Brasil, claro, mas não a minha gestão ou eu particularmente. Eu lembro que o Oscar Schmidt, do basquete, deu uma entrevista e falou que não defender o país é o fim da picada. Ele falou, pode fazer o que quiser, menos negar defender o país. O Oscar, que inclusive ele não aceitou jogar na NBA, porque no momento que ele foi draftado e que ele tinha convite, naquela oportunidade os jogadores da NBA não disputavam a Olimpíada ainda. Eles foram liberados para disputar a Olimpíada apenas em 92, que foi o Dream Team verdadeiro, o grande Dream Team, né? E o Oscar foi antes disso, foi 80 e pouco, depois daqueles jogos em Indianápolis. E o Oscar não aceitou a NBA porque não queria deixar de jogar pela seleção. Então, são exemplos, né, que a gente tem, e que ele se manifestou. E eles não se sensibilizaram, acharam que tinha que ser por aí, então... Bom, Nelson, aí você saiu. A gente está conversando com o Nelson Nastas, que foi presidente da Confederação Brasileira de Tênis de 94 até 2004. Isso. Aí você saiu, entrou o Jorge Lacerda, houve uma campanha, parece que a gente tinha 2 candidatos, o Jorge Lacerda e tinha o presidente da Federação de Brasília também, né, que também pleiteava, e acabou dando o Jorge Lacerda porque tinha um aliado muito forte, que era o Gustavo Kirten, que também é de Brasília. Eu pergunto para você, ficou fora, se afastou um tempo, mas nunca deixou de viver o tênis, né, que é o seu esporte. Resolveu alguma coisa ou a situação ficou na mesma ou a gente viu hoje uma situação até pior? Bom, primeiro
uma pequena retificação. O candidato de oposição era de Brasília, mas o Jorge, como o Guga, era também de Santa Catarina. Santa Catarina, então. Ah, tá. Não, eu entendi que você... Não, tinham dois. Tinha o Jorge Lacerda, que era de Brasília, e tinha um candidato... Jorge Lacerda, que era de Santa Catarina. Santa Catarina, e tinha um candidato de Brasília... O José Farani, que era o dono da Academia de Tênis de Brasília. Os dois estavam pleiteando essa entrada no cargo quando você disse que não ficaria mais. Não me candidaria, exatamente. O que eu vejo foi o seguinte, João, depois, com esse imbróglio todo, eu me ocupei demais em me defender. Porque vocês podem imaginar o que é oficial de justiça dia sim, dia não, batendo na sua porta. E eu corria para os advogados, e os advogados pedindo para mim documentos que às vezes eu não tinha mais, porque eu estava fora da CBT. Como é que eu ia ter acesso a certos documentos? Então, foi desgastante demais. O que eu fiz, eu me ausentei nos primeiros anos, eu não apareci, porque você sabe que publicamente a gente fica bastante queimado, né? Vamos dizer o que é verdade. Eu sempre gostei de ir em torneios, eu ia em todos os torneios, infanto-juvenil, sêniores, feminino, masculino, eu sempre acompanhava, e achava de suma importância a gente estar presente, apoiando, às vezes era num hasteamento de bandeira, então você está apoiando o organizador, você está apoiando os jogadores, um patrocinador. Então a presença do presidente da CBT, eu achava que era sempre fundamental e eu gostava de fazer isso. Mas quando eu saí da CBT, da forma que eu saí, eu falei, não, eu tenho que dar um tempo, porque a minha imagem... De repente eu entro num clube, eu sou vaiado, não me deixo entrar, eu não sabia como é que era a repercussão. E esperei alguns anos, aí depois de um tempo eu falei, não, eu vou começar a aparecer. E olha, para minha, assim, grata surpresa, fui recebido por técnicos, dirigentes, pais, nossa, de uma forma muito carinhosa, muito educada, todos me respeitando. E quando saiu a definição que eu fui absolvido, nossa, maior ainda, entendeu? Não me aplaudiram, mas, poxa, o leque de bons momentos assim com o pessoal do tênis aumentou bastante. E eu nunca deixei de estar assim próximo ao tênis, porque eu, particularmente, eu organizo torneios de tênis de forma assim, para amadores profissionais liberais. Então jornalistas, médicos, dentistas, eu parti para algo segmentado e está dando certo. Então, eu, de certa forma, eu fiquei mantendo contato com o tênis. Então, e aí vem a pergunta que eu tinha feito. O Lacerda entrou, ele entrou em 2004. Ele saiu agora, parece que recentemente, né? Ficou 8, 12, 16, 3 mandatos. 3 mandatos. 3 mandatos, saiu apenas em 2016, depois dos Jogos Olímpicos. Mudou alguma coisa? Porque o que a gente vê hoje é um tênis brasileiro pobre. Claro que a gente não vai ter nunca um Guga, isso é diferente. Não é que não vai ter nunca um Guga, pode até ter, mas realmente naquela época o Guga foi para o tênis, o que foi a Marister Bueno anteriormente, claro. E o que foi Paulo e Hortência para o basquete feminino, sabe? O que está sendo agora o Isaquias Queiroz para canoagem, são nomes que são acima de uma discussão. Mas nós tínhamos um nível muito bom. Tanto que o Brasil, como a gente conversou, foi muito ruim esse boicote, porque o Brasil caiu para a 3ª divisão, e quantas vezes o Brasil não fez confrontos maravilhosos pela Davis da 1ª divisão? Com certeza. Então, sabe, brigando de igual para igual contra... E chegamos a ganhar da Espanha em plena Espanha. Várias potências e tal. Eu lembro até aqui, teve um confronto contra a Áustria, que tinha aquele brigão que brigou aqui. Thomas Muster. Então, era uma época maravilhosa. Maravilhosa, e pelo que eu vejo agora, não mudou praticamente nada. E se mudou para pior. Veja, João, na nossa época não tinha nenhum patrocinador e a gente procurava fazer a coisa andar em todos os segmentos. Era infanto-juvenil, era sêniores, cursos de capacitação de professores, cursos de arbitragem. A gente procurou desenvolver. O Jorge teve a grande felicidade, ou talvez competência, de ter um grande patrocinador que foi os Correios.
E era um caminhão de dinheiro. Muito devido aos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Porque a gente sabe que a máquina estatal ela foi obrigada a investir em vários esportes para dar certo, né? Exatamente. Olímpico. E o Jorge teve competência de abraçar isso e conseguiu verbas maravilhosas para o tênis. Mas, ao inverso do que a gente fazia, começou a acabar os circuitos. Existia circuito infanto-juvenil nosso, da Trai Esportes com o Nelson Aertes, da Coque Tavares, e de repente a Coque saiu, o Nelson Aertes saiu, a CBT não fazia mais circuito, hoje não tem mais circuito infanto-juvenil. A mesma coisa nos sêniors. Os veteranos, poxa, eu olhava sempre com muito carinho para essa categoria, porque pô, é gente que deu a vida para o tênis e tudo. Então você vê uma pessoa de 70, 80 anos jogando, viajando, jogando um torneio, pô, como não tem que aplaudir uma pessoa dessa, não é, João? Outro dia veio aqui ainda o Biriba do tênis de mesa, Olha aí. o velho Biriba, tá jogando até hoje, Tá quer vendo? dizer, tá no Palmeiras lá, jogando até hoje, porque estão dando esse apoio. Eu acho isso Claro. muito importante. Eu acho que Lógico. as pessoas mais velhas merecem esse espaço para poder praticar o esporte. Claro, porque o esporte é para todos, né? E o tênis tem essa particularidade. Você pode jogar até com 80. Eu conheço gente de 80, 85 anos disputando torneios ainda. Então, eu acho isso maravilhoso. Mas acabou com tudo isso. Não tem. Eu não vejo falar mais em circuitos. Eu sei que houve briga do Jorge com o Nelson Aertes. Banana Ball era... Banana Ball era a menina dos olhos. A Banana Ball, João, era um dos 7 maiores torneios do mundo, Grupo A. Aquilo Se a gente for lembrar, aqui não dá para lembrar agora, mas se a gente for lembrar, os garotos que passaram pelo Banana Ball, todos, a maioria, um grande número chegou até top 10 no não, mundo. McEnroe, Ivan Lendl, Roddick, mas é uma infinidade de jogadores. Os argentinos todos passavam pelo Banana Ball. Então era um torneio assim que a gente, quando era na federação e depois na confederação, olhava com carinho, maravilhoso. Não tinha grandes verbas, então você não tinha grandes equipes para trabalhar, mas a gente arregaçava as mangas dos braços e vamos embora, entendeu? E aí você vê algum futuro para o tênis? Porque passou a época das vacas gordas. Sim. Passou a época de Olimpíada. Hoje a gente vive numa crise no país, claro. E essa crise no país ela refletiu muito no esporte, porque até as grandes estatais já foram saindo. Você entende que se não foi feito algo mais profundo nessa época, agora é muito mais complicado? É muito mais complicado, claro, porque veja bem, nós tivemos um fenômeno, que foi o Guga. Isso é indiscutível. Falavam-se muito que eu não aproveitei a era Guga. Eu não sei como. Porque o tênis estava em super evidência e, como eu falei, tinha apoio a tudo. Nós, na época, quando o Guga cresceu, João, eu apresentei um projeto para o Banco do Brasil, justamente de fazer escolas de tênis pelo país, tipo o esquema da Espanha, que é baseado todo em vários centros de treinamento. Não sai muito longe, nossa pequena vizinha Argentina também tem muito A Argentina tem muito disso, muita quadra pública. Você vai para Buenos Aires e joga tênis qualquer hora. E eu apresentei esse projeto do Banco do Brasil. Mas a mentalidade do empresário brasileiro, não sei como é hoje, mas era imediatista. Eles queriam resultado imediato. O que eu ouvi do marketing do Banco do Brasil é o seguinte: nós já temos Guga. Se o Guga espirra, da Jornal Nacional, capa do Estadão, tudo. Nós não precisamos de mais nada. Eu falei, mas escuta, a grande oportunidade de vocês ajudarem a formar novos Guga. O Guga vai acabar um dia, né? Um dia acaba. E vocês não foram sensibilizados com isso. E assim como, estou citando o Banco do Brasil, porque ele era o patrocinador do Guga na época, tudo, e outras empresas, porém nós não tivemos sucesso. Então, algumas medidas foram tomadas, entendeu? Nós começamos, então, a fazer o quê? Organizar cada vez melhor os torneios, fazer algumas exigências de quadras em perfeitas condições para os infantos juvenis poderem desenvolver o melhor possível. Eu falei, bom, você criando bons torneios e com boa exigência, vai surgir melhores jogadores. Então, esse trabalho foi feito e foi mantido. Quem apareceu nessa época?
Nessa época nós tínhamos, bom, além de Guga, Meligeni, Jaime, você está me pegando agora, de juvenil, eu não vou lembrar nomes, João, desculpa, mas... Mas o Brasil conquistava nessas competições, é lógico que não eram competições apenas nacionais. A gente tinha, jogava de igual para igual, essa garotada brasileira, que talvez depois não tenha ido à frente, porque aí falta apoio, chega uma hora que Sim. Você pode ser bom no infantil, no infanto, até o juvenil, mas na transição é complicado. Mas tinha um resultado também, além dos eventos. A gente sempre ia bem nos sul-americanos, por exemplo. O Brasil sempre era uma potência. Entre os 10 países da América do Sul, era Brasil e Argentina. Até nas divisões de grupos, quando iam fazer sorteio, Brasil e Argentina, o resto vai no bolo. Então, e a gente tinha sempre bons resultados. Mesmo o circuito da ITF, torneios tipo o Grand Slam da ITF, Roland Garros, tudo, a gente sempre tinha destaque nos torneios infanto-juvenis. Então, a safra era boa, entendeu? Mas aí é que está, tem o problema que você mesmo citou da transição, é difícil. Uma coisa é você jogar torneio juvenil, outra coisa é você jogar torneio profissional. Então, a gente teve vários destaques no juvenil que não deram certo no profissional. E você falou dessa nova fase, você depois de um tempo você já foi voltando a frequentar os clubes, aparecendo um pouco mais, organizando eventos. E como é que está isso? Como é que está essa repercussão desse teu trabalho hoje em dia? Olha, muito boa, né? O pessoal cada clube que eu entro, vou conversar, os caras falam, como é que está a Copa, como é que está não sei o quê, parabéns, estamos acompanhando os seus torneios, eu recebo muita mensagem pelo Face de apoio. Então, o ambiente cada vez mais tranquilo e eu me dou bem com todo mundo, isso que é importante. E em relação ainda à época que aconteceu o processo, como é que foi a tua vida nesse momento? O que você destaca que você passou assim, que você falava, pô, será que eu precisava passar por isso? Olha, veja bem, eu tinha minha mãe de idade, ela me falava, você precisava passar por isso, quer dizer, ela mesma usava, você me fez lembrar dela que usava essa expressão. Realmente, João, parei muito para pensar, entendeu? Se eu precisava disso, não precisava, mas era a minha paixão pelo esporte e foi algo que aconteceu. E como eu provei que foi uma injustiça, entendeu? Aquele foi o alívio para mim. Porque eu ia carregar isso. Olha, ninguém imagina o que é você ser acusado de um negócio e primeiro você é considerado culpado, para depois provar que é inocente. Quer dizer, a chance de você sair inocente de imediato é muito difícil. Então foram anos e anos batalhando, correndo atrás de advogado, participando de intimações, cariações, e vai buscar testemunha, e vai não sei o quê. Olha, foram anos de estagnação da minha vida. Que eu vivia para isso, entendeu? Falar, pô, não tenho que me defender de tudo que é jeito. Então foi muito difícil. Depois de um tempo foi amenizando, os oficiais de justiça já não iam com tanta frequência atrás de mim, tudo, e os advogados me dando sempre muita força, dizendo, olha, nós estamos fazendo tudo certinho, você está dentro das leis, tudo certo, temos certeza que vamos ter sucesso e tudo, e quando saiu o sucesso foi um alívio tremendo, né? Nelson Anastácio, eu faço essa pergunta sempre para quem vem aqui, né? Até para gente mais nova. Outro dia eu conversei com a capitã da seleção de rugby, ela é novinha, até está há pouco tempo jogando e tudo, mas até para ela eu perguntei. Apesar de tudo isso que você acabou passando, valeu a pena? Valeu, claro que valeu. Eu acho que teve coisas muito importantes e boas para o esporte que aconteceram. E hoje eu, aliviado do jeito, mais do que nunca eu falo, que foram, João,
pensa bem, entre Federação Paulista de Tênis, Confederação Brasileira, Confederação Sul-Americana e ITF, que eu cheguei à diretoria da ITF, foram 30 anos de trabalho. Então, e foram 30 anos assim, memoráveis até o imbróglio todo, entendeu? Então eu acho que valeu a pena, acho que teve frutos aí, apareceu bastante gente e nós continuamos a vida. Tá certo. A gente conversou com o Nelson Anastas, que foi presidente durante 10 anos da Confederação Brasileira de Tênis, foi presidente antes da Federação Paulista também, né? Falando um pouquinho sobre tênis, o momento atual do tênis brasileiro, que não é dos melhores, né? A gente já teve grandes dias na época de Guga, Meligeni e tantos outros. Hoje, bem atrás, com Kirmair, com Cássio Mota, com o Luiz Mata, quer dizer, vários nomes que... Marisa Bueno, nem se fala, né? O nome Thomas Koch, um nome... Edson Mandarino, foram nomes maravilhosos. Claro. Hoje, infelizmente, a gente não vê isso. Tomara mesmo, a gente torce para quem gosta do esporte, que nem eu gosto, que nem o Nelson gosta. Lógico. Tomara que seja reversível, tomara que o tênis ganhe um novo rumo, que a gente volte a ter torneios, tenha centros de treinamento, coisa que falta muito por aqui, mas realmente a situação hoje não é boa. A gente falou um pouquinho de tênis aqui nesse espaço do nosso terceiro tempo. Nelson, muito obrigado pela sua participação e boa sorte aí nesse trabalho aí com o pessoal, né, de imprensa. A gente sabe bem o torneio imprensa, né, que tem, né, com o Eric e tudo, né, da ACESP, né. Eu não fui disputar nenhum ainda porque eu confesso que eu sou muito fraquinho no tênis, mas qualquer hora eu dou um pulo lá. Mas já está registrado o convite. Eu que gostaria de agradecer essa oportunidade, João, porque principalmente com aquele imbróglio todo, nunca me foi dado espaço para me defender. Quando tinha as acusações, eram manchetes e manchetes de jornal, rádio, televisão. E quando eu queria me defender, era um espaço mínimo, entendeu? E hoje está se abrindo um canal como esse, de tanta credibilidade e de tanto acesso, que me deixa muito feliz, muito confortável. E eu gostaria de deixar aqui meu abraço a vocês e muito obrigado. Muito bem, a gente conversou então com o Nelson Anastas, aqui nesse espaço que nós temos no terceiro tempo do nosso querido Milton Neves. Aqui você acompanha a gente no Facebook, também no nosso canal no YouTube, o Terceiro Tempo TV. Então muito obrigado pela sua participação, compartilhe aí também no Facebook, compartilhe no YouTube. E foi mais uma entrevista especial para você que nos acompanha. Um abraço e até a próxima, hein?